Isaías 58, o próprio Deus nos explica a respeito do jejum e, por assim dizer, o verdadeiro jejum. O povo de Israel questionava ao Senhor o porquê que eles jejuavam e, segundo eles, o Senhor não os ouvia, não se atentava para o jejum deles, não os respondiam de acordo com aquilo que eles esperavam. E analisando este capítulo 58 do livro de Isaías, eu pude perceber que muitas igrejas têm difundido um tipo de jejum que não é o jejum que é aceito por Deus. E é um tipo de jejum que os próprios israelitas, os filhos de Israel, eles tinham prática nesse jejum, que é o jejum que estabelece um tipo de barganha com o Senhor. Então jejuamos porque queremos obter algo, então jejuamos porque queremos passar num concurso público, jejuamos porque queremos passar numa prova importante, jejuamos porque queremos comprar um carro, queremos adquirir uma casa, jejuamos por diversos motivos, saúde, conversão de parentes, jejuamos para obter coisas, para de alguma forma obter um favor do Senhor. E esse capítulo 58 é dedicado à restauração do jejum, porque Deus pergunta neste capítulo à casa de Israel: porventura aceitaria eu esse jejum? Porventura é lícito que um único dia o homem se aflija e então se vista de pano de saco e se abstenha de alimentos, e eu porventura aceitaria isso como jejum? Não estabeleci eu como jejum que estendas a tua mão ao faminto, ou que abrigas o desabrigado, que vista o que está nu, que acolhas a viúva e o órfão, que faças o bem que está ao teu alcance? Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que esse jejum de se abster de alimento para forçar Deus a fazer algo não é o jejum que ele aceita, mas o verdadeiro jejum é você estender a tua mão bondosa àquele que está ao teu lado. Isso porventura seria um jejum muito mais superior do que o que estamos acostumados a fazer. Outra ótica que eu tive foi olhar para o próprio Jesus nos dias de sua carne, enquanto ele estava entre nós, e qual foi o comportamento dele enquanto ele jejuava. Por assim dizer, explicitamente, nós temos um único caso em que Jesus jejua, que é o que está relatado em Lucas capítulo 4, também está relatado em Mateus, que é a tentação de Jesus quando ele é levado ao deserto, impelido pelo Espírito Santo, logo após o seu batismo, e ali ele fica por 40 dias, e aí ao final dos 40 dias, diz o evangelista Lucas, ele teve fome, e aí Satanás veio para tentá-lo. Então durante esses 40 dias Jesus ele jejuou, e obviamente o jejum que ele fez foi um jejum de total entrega ao Senhor. Então ali ele orava, ele meditava no seu ministério, no seu propósito de vida. Ali ele se fortalecia, porque quando ele sai do deserto, ele já começa a sua obra missionária e ele cumpre o papel pelo qual ele foi enviado. Então eu entendo que jejum é uma retirada, é algo que você faz para exclusividade de tempo, de local, de pensamento ao Senhor. Então, o jejum a gente não pode fazer ele de qualquer forma, porque o jejum é algo que você retira um tempo, então você medita na palavra, você ora, você louva ao Senhor, então você faz ali o seu devocional. Então, outro ponto que eu fico pensando, não condeno quem faça, mas eu creio que tem muito maior proveito a forma que Jesus faz, porque
se eu levanto pela manhã e estabeleço um jejum com o Senhor e vou trabalhar, a chance desse jejum se perder é muito grande, porque eu não estarei concentrado no Senhor, eu não estarei com o meu pensamento voltado ao Senhor, mas eu estarei com o meu pensamento voltado nos afazeres, nas obrigações, nas respostas que eu tenho que dar à empresa e não ao Senhor. Então só vou lembrar do Senhor ali por volta de meio-dia, na hora do almoço, onde eu vou entregar esse jejum e almoçar. Então, na verdade, não foi um jejum, foi um período em que você deixou de se alimentar, porque você não orou, você não estabeleceu conexão com o Senhor, você não teve exclusividade para Deus. Porque eu te pergunto, o que Jesus ficou fazendo durante esses 40 dias no deserto? Amado, a Bíblia não conta, mas possivelmente e provavelmente orando e buscando a presença do Pai, adorando ao Pai, estabelecendo suas metas, estabelecendo aquilo que ele cumpriria ao longo da sua jornada missionária, que durou cerca de 3 anos e meio. Então nosso jejum ele tem que ser baseado naquilo que funcionou, ele tem que ser baseado naquilo que deu certo. Jesus ele deu muito certo. Outros pontos que podemos aplicar dizendo que Jesus jejuou são as passagens em que diz que Jesus foi para o monte orar. Então todas as vezes que Jesus se retirou para o monte, ele estava indo para o monte para orar, para fazer uma retirada, um jejum, um momento de abster-se de qualquer coisa em prol de uma conexão saudável com o Pai. E eu penso que isso tem que ser restaurado nas igrejas. A igreja precisa se atentar para essa modalidade genuína de retirar tempo de qualidade para o Senhor, e nesse tempo não tem telefone, não tem televisão, não tem filhos, não tem marido, não tem esposa, não tem mãe nem pai, nem nada. É um momento de retirada, é o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 6, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai em secreto, e ali o teu pai que te ouve em secreto te recompensará em público. Então, isso é jejum, é quando você retira um tempo exclusivo, e nesse tempo você não está pensando em comida, você não está pensando em bebida, você não está pensando em nada a não ser o Senhor. E ali você passa 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e meia, 2, 3, 4, quanto o Espírito Santo te impelir a ficar. Então não é algo programado, é algo espiritual, é algo sobrenatural, é algo que naturalmente acontece no sobrenatural. Entenda essa frase, entenda essa antítese. Então é assim que flui o jejum, porque esse tipo de barganha é a barganha que você aplica obrigando Deus a responder às suas expectativas. Então como que funciona? Você estabelece o seu jejum, então você diz ao Senhor aquilo que você quer e você já toma a iniciativa de ficar o seu jejum sem se alimentar. Então eu digo, Senhor, eu quero passar naquela prova, e aí no dia seguinte eu já faço o meu jejum como quem dizendo, Senhor, eu fiz a minha parte, agora eu cumpro a tua. Isso, então, não é jejum, isso é uma forçação de barra, isso é uma barganha que você está tentando fazer para com Deus e obviamente não tem resposta. Então por isso que a casa de Israel diz ao Senhor, por que jejuamos nós e o Senhor não responde? Porque esse tipo de jejum está pondo uma arma na cabeça de Deus e querendo obrigar Ele a fazer as nossas vontades. Quando na verdade o jejum é justamente para me reduzir a nada, para que eu faça a vontade dEle e que a minha vontade não prevaleça. Então você vê que o jejum ele anda na contramão dessa filosofia, porque a filosofia do jejum mais comumente difundido é que você jejuma para que Deus te dê algo. E na verdade a origem do jejum é para que eu me reduza e que Deus possa pedir à vontade aquilo que Ele quer e eu faça. O jejum é para me deixar apto a cumprir a vontade de Deus e não apto a cumprir a minha própria vontade. Então eu queria que você, com critério e com cuidado,
pegasse o capítulo 58 do livro de Isaías e desse uma lida, desse uma estudada, uma analisada, e vai lá para Lucas capítulo 4, vê a tentação de Jesus, vê como que Jesus ele agia nessas suas retiradas. E quando Jesus foi questionado porque os discípulos dele não jejuavam, ele respondeu o seguinte: poderiam os amigos do noivo estarem em jejum enquanto o noivo está com ele? Haverá um tempo em que eles jejuarão, e esse tempo Jesus se referia ao período que ele morreria, ressuscitaria, e é o período em que aguardaria a descida do Espírito Santo. Então, cerca de 50 dias, porque logo em seguida, em Atos, diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era esses 50 dias, né, o Espírito Santo desceu. Então, durante esses 50 dias, provavelmente os discípulos oravam, jejuavam e aguardavam ansiosamente a descida do Espírito Santo. Então, meu amado, fique com essa palavra, faça o seu jejum desta forma. Entra para o teu quarto, fecha a porta, deixa o Espírito Santo te mover, deixa o Espírito Santo edificar dentro de você aquilo que você precisa ter edificado em ti, para que a obra de Deus ela seja perfeita e completa na sua vida. Fique na paz em nome de Jesus.